Feche os seus olhos agora e se veja diante do trono de Deus. Aleluia. Não há barulho, não há correria, apenas a presença dele. Você se aproxima, se prostrem em silêncio. E de repente sente o olhar de Jesus atravessando o mais profundo do seu ser. É um olhar que não condena, mas que convida a descansar nos braços daquele que é princípio e fim. Hoje, onde quer que você esteja, permita que esse fogo santo consuma tudo o que não vem dele. E que a graça do Senhor faça você renascer. Vamos juntos declarar: Jesus, eu me rendo, Jesus, eu me entrego. Eu me prostro em silêncio. Teu olhar atravessa meu ser. Tua presença é fogo que consome. É graça que me faz renascer. Teus braços se abrem, não me condenam, convidam-me a repousar em ti. Em meio às trevas, tua luz me alcança. És o princípio, és o fim. Jesus, eu me rendo. Jesus, eu me entrego. Toma o meu coração. És tudo que eu tenho. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a criação se curva em temor. Glória, honra e força ao Rei dos Reis. Para sempre exaltado, tu és digno, Senhor. No som do teu nome, cadeias se quebram. A morte não pode resistir. Teu sangue me lava, tua cruz me chama. És o caminho que me faz viver. Jesus, eu me rendo. Jesus, eu me entrego.
eu levanto minhas mãos. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a criação se curva em temor. Glória, honra e força ao Rei dos Reis, para sempre exaltado. Tu és digno, Senhor. Jesus, eu me rendo. Jesus, eu me entrego. Toma o meu coração. És tudo que eu tenho. Amados, diante da presença de Deus não precisamos de máscaras. Não precisamos de defesas. Quando nos prostramos em silêncio, o olhar de Jesus atravessa nossa alma e nos mostra quem realmente somos. Mas esse olhar não condena, ele acolhe, ele chama, ele nos convida a descansar em seus braços. Talvez você esteja atravessando trevas, lutas, dores, mas a luz dele sempre alcança os corações que se rendem. Por isso hoje, faça dessa entrega a sua oração. Jesus, eu me rendo, Jesus. Eu me entrego, toma o meu coração, porque tu és tudo que eu tenho. E que da nossa boca não cesse a adoração. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que toda a criação se curve diante dele, porque glória, honra e força pertencem somente ao Rei dos Reis, para sempre exaltado. Amém, amém. Que louvor maravilhoso, falou diretamente com o nosso coração. Amados e amadas de Deus, quando nós nos aproximamos da presença de Deus, descobrimos algo que o mundo não consegue oferecer: paz verdadeira, descanso para a alma e um amor que não condena. Quantos de nós já carregamos culpas, já fomos esmagados pelo peso dos erros, já ouvimos vozes que disseram: você não tem mais jeito, não tem mais volta, não tem mais esperança. Mas diante do olhar de Jesus, tudo isso cai por terra. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu pergunto, quem aqui nunca se sentiu perdido? Quem aqui nunca atravessou um vale de trevas, um tempo em que parecia que a luz nunca mais iria brilhar? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez ninguém saiba, talvez você esconda atrás de um sorriso, mas dentro do seu coração há um grito. E eu quero dizer a você, o olhar de Cristo atravessa o mais profundo do seu ser. Ele enxerga a sua dor, a sua ferida, a sua luta, e mesmo assim, ele não te condena. Ele abre os braços. Braços que foram estendidos na cruz não para acusar, mas para salvar. Braços que hoje continuam abertos, convidando você a repousar nele. Quantos aqui estão cansados? Quantos estão sobrecarregados? Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse: venha quando estiver forte. Ele disse: venha como você está. E é nesse convite que a nossa fé se renova. Se hoje você decide se entregar totalmente a Cristo, escreva aqui nos comentários: eu me rendo. Essa será a sua declaração de fé e entrega. Em meio às trevas, a luz dele nos alcança. Não há escuridão tão densa que a presença de Cristo não possa romper. Não há prisão tão forte que o som do seu nome não possa quebrar. Quando declaramos Jesus,
Cadeias caem, muralhas desabam, a morte perde a sua força, porque Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Nada começa sem a permissão dEle e nada termina sem o controle dEle. Por isso hoje eu quero te convidar a uma rendição. Rendição não é fraqueza, rendição é força. Rendição não é derrota, é vitória. Porque quando você se rende a Cristo, Ele levanta você, Ele fortalece você, Ele renova você. E a oração que deve sair dos nossos lábios é simples, mas poderosa. Jesus, eu me rendo. Jesus, eu me entrego. Toma o meu coração. Tu és tudo o que eu tenho. E se você precisa de oração por alguma área da sua vida, escreva: ore por mim. Nós vamos levantar um clamor juntos pela sua vitória. E quando essa entrega é verdadeira, a adoração explode dentro de nós. Nós não conseguimos ficar calados. O nosso espírito clama: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a Bíblia diz que toda a criação se curva diante dele, as estrelas, os mares, as montanhas, os ventos, tudo existe para adorá-lo. Mas há uma adoração ainda mais preciosa aos olhos do Senhor, a sua. Quando você abre a boca e declara glória, honra e força ao Rei dos Reis, o céu se abre. Declare sua fé agora mesmo, escrevendo nos comentários: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Proclame junto conosco a santidade de Deus. Talvez você pense: mas eu sou pequeno demais. Deixe eu te dizer, quando você adora, você se une a uma multidão incontável de anjos e santos que proclamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a sua voz não é ignorada. A sua voz sobe como incenso diante do trono de Deus. Então agora eu quero que você faça disso uma decisão. Não apenas ouvir uma canção, mas entregar o coração. Levante as suas mãos. Levante não como um gesto vazio, mas como quem clama por presença. Levante como quem sabe que a glória de Deus é o que sustenta a vida. Levante e declare: Jesus, eu me rendo. Jesus, eu me entrego. Toma o meu coração. Tu és tudo o que eu tenho. E se você precisar de oração por alguma área da sua vida, escreva: ore por mim. Nós vamos levantar um clamor juntos pela sua vitória. E quando essa entrega é verdadeira, a adoração explode dentro de nós. Nós não conseguimos ficar calados. O nosso espírito clama: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a Bíblia diz que toda a criação se curva diante dele. As estrelas, os mares, as montanhas, os ventos, tudo existe para adorá-lo. Mas há uma adoração ainda mais preciosa aos olhos do Senhor, a sua. Quando você abre a boca e declara glória, honra e força ao Rei dos Reis, o céu se abre. Declare sua fé agora mesmo, escrevendo nos comentários: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Proclame junto conosco a santidade de Deus. Talvez você pense: mas eu sou pequeno demais. Deixa eu te dizer, quando você adora, você se une a uma multidão incontável de anjos e santos que proclamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E glória, honra e força pertencem ao Rei dos Reis, para sempre exaltado, digno, Senhor dos Senhores. Neste momento, levantamos a nossa voz em guerra espiritual. Declaramos que não estamos aqui apenas em um culto comum, não estamos aqui para um ajuntamento vazio. Nós estamos na presença do Deus vivo. E em nome de Jesus, agora, eu me levanto contra toda a obra das trevas. Eu repreendo agora todo espírito de medo, de angústia, de depressão, de suicídio, de derrota e declaro: você não tem autoridade sobre este lugar. O sangue de Jesus é suficiente e é pelo sangue que nós vencemos. Senhor, eu profetizo que cadeias espirituais estão sendo quebradas agora. Cadeias de enfermidade, de miséria, de opressão, de vícios.
Em nome de Jesus, caiam por terra todo laço de morte, todo espírito que tentou sufocar essa vida. Eu ordeno agora, bata em retirada pelo poder da cruz de Cristo. Pai, eu clamo para que o teu fogo desça sobre cada coração. Não um fogo humano, não um fogo emocional, mas o fogo do Espírito Santo. Fogo que purifica, fogo que renova, fogo que consome o pecado, fogo que incendeia a alma para viver em santidade e ousadia. Eu profetizo, onde havia frieza espiritual, haverá chamas de avivamento. Onde havia cansaço, haverá renovo. Onde havia silêncio, haverá um clamor de vitória. Senhor, toca agora nas famílias. Eu declaro reconciliação de casamentos, restauração de filhos, cura de relacionamentos, todo espírito de divisão, toda palavra de maldição lançada contra lares, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu profetizo, este será o tempo de unidade, de amor, de cura, de perdão. E Pai, eu oro contra os levantes do inimigo que tentaram roubar a esperança desta geração. Quantos aqui estão aprisionados pela ansiedade, pela comparação, pelo medo do futuro? Mas hoje, em nome de Jesus, eu profetizo, correntes de ansiedade estão se quebrando, espírito de confusão mental, de desespero e de opressão, eu ordeno, saia agora. Sobre cada mente eu declaro a paz que excede todo entendimento. Senhor, eu declaro sobre este povo, eles não são derrotados, eles não são fracassados, eles não são esquecidos, eles são filhos amados, lavados pelo sangue, chamados para reinar em Cristo. Eu profetizo dons sendo liberados, ministérios sendo despertados, sonhos que estavam mortos ressuscitando agora pelo poder do Espírito. E neste momento, nós levantamos a nossa adoração não como um canto qualquer, mas como uma arma de guerra. Declaramos, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E enquanto declaramos a santidade de Deus, muralhas estão ruindo, prisões estão sendo abertas, o inferno está sendo envergonhado e Jesus está sendo exaltado. Glória, honra e força ao Rei dos Reis. Nós profetizamos, este lugar será marcado pela tua glória. Cada casa que receber esta oração será tomada pela tua presença. E onde havia trevas, a luz de Cristo brilhará. Em nome de Jesus, nós levantamos nossas mãos em rendição, em entrega total e profetizamos, o Brasil será do Senhor, as nações se dobrarão diante do teu nome e a tua igreja viverá um tempo de avivamento como nunca antes. Nós oramos, declaramos e profetizamos, em nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores e o Rei da Glória. Amém.